Existe uma pergunta que a maioria das pessoas tem medo de fazer em voz alta. Não por falta de coragem, mas porque no fundo elas temem a resposta. O que realmente acontece com quem vai para o inferno? Essa pergunta já passou pela sua mente? Talvez de madrugada, talvez depois de perder alguém. E a igreja muitas vezes respondeu rápido demais, sem deixar o peso da pergunta pousar de verdade. Hoje, você vai ouvir o que a Bíblia diz, sem filtro. A palavra inferno carrega séculos de medo, pinturas medievais, sermões de fogo, histórias que assombraram gerações inteiras. Mas o que está por trás dessa palavra, na língua original da Bíblia, é muito mais complexo e muito mais perturbador do que você imagina. No Antigo Testamento, o hebraico usa a palavra Sheol. Não é exatamente o inferno como conhecemos. É o lugar dos mortos, um reino sombrio, onde os espíritos aguardavam. Tanto os justos quanto os ímpios desciam ao Sheol. Era o ventre da terra, o silêncio além da vida. No Novo Testamento, o grego usa a palavra Hades, a mesma raiz que os gregos antigos usavam para o reino dos mortos. Jesus mesmo usou essa palavra. Em Lucas 16, ele descreve um homem rico que, após a morte, se encontra no Hades, em tormento e consciente de tudo. Mas existe uma terceira palavra, a mais aterrorizante de todas: Geena. Em português, Geena. Jesus usou essa palavra 12 vezes. Era o nome de um vale real, fora de Jerusalém, onde corpos eram queimados, onde o fogo nunca se apagava, onde os vermes nunca morriam. Jesus transformou esse lugar real em símbolo do destino eterno dos ímpios. Antes de continuar, preciso te fazer uma pergunta. Você acredita que o inferno é um lugar real? Deixe a sua resposta nos comentários. Esse debate é mais antigo do que você imagina e vai ficar ainda mais intenso nas próximas cenas. Continua aqui. Em Marcos, capítulo 9, Jesus usa uma linguagem que não deixa espaço para conforto. Onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Essas palavras são uma citação direta de Isaías 66, o último capítulo do profeta. Jesus não estava sendo poético, ele estava citando uma profecia para confirmar uma realidade. Mateus 25, verso 46, uma das frases mais pesadas de toda a Escritura. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. A mesma palavra grega, aionios, que descreve a eternidade da vida com Deus, é a mesma que descreve a eternidade do castigo. Se um é eterno, o outro também é. E aqui começa o conflito, que ninguém consegue ignorar. Se Deus é amor, como ele pode permitir um sofrimento sem fim? Se Deus é justo, como uma vida finita de pecados merece uma punição infinita? Essa tensão não é fraqueza de fé. É a pergunta mais honesta que um ser humano pode fazer diante de Deus. Os grandes teólogos da história cristã não fugiram dessa tensão. Agostinho de Hipona acreditava em um inferno literal e eterno. Jonathan Edwards pregou sobre ele com tremor e convicção. C.S. Lewis disse algo diferente. O inferno não é uma prisão, onde Deus joga as pessoas. É uma porta, trancada por dentro, pelos próprios condenados. A ideia de C.S. Lewis é perturbadora, porque tira de Deus a responsabilidade e coloca nas mãos do próprio homem. O inferno seria a extensão eterna de uma escolha feita em vida: rejeitar a Deus. Não apenas uma vez, mas consistentemente, até o último momento. E Deus respeita essa escolha, para sempre. Apocalipse, capítulo 20, verso 10.
E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão também a besta e o falso profeta. E serão atormentados, dia e noite, pelos séculos dos séculos. Dia e noite, pelos séculos dos séculos. Não há linguagem mais definitiva em todo o texto bíblico. Mas o que significa ser atormentado para sempre? Teólogos identificam pelo menos 3 dimensões do sofrimento eterno descrito na Bíblia. A primeira é a separação absoluta de Deus, a fonte de todo bem, de toda luz, de todo amor. Cortada para sempre. Não como punição externa, mas como consequência interna de uma vida inteira afastada dele. A segunda dimensão é ainda mais perturbadora: a consciência plena. Lucas 16 deixa isso inequívoco. O homem rico no Hades está acordado, reconhece onde está, lembra dos irmãos que deixou para trás, sente sede, sente dor e sabe que não há saída. Não é um sonho, não é inconsciência, é presença total, no sofrimento total. E existe uma terceira dimensão que os teólogos raramente mencionam nos púlpitos: a memória. No Hades, o homem rico lembra de cada escolha que fez, de cada aviso que ignorou, de cada vez que Lázaro ficou à sua porta e ele passou sem olhar. A memória perfeita num lugar sem redenção pode ser o maior tormento de todos. Você acabou de entender que o inferno na Bíblia não é uma palavra, são 3, cada uma mais profunda e mais pesada que a anterior. E cada uma aponta para algo que a teologia moderna evita dizer em voz alta. O sofrimento eterno é real, é consciente e é descrito por Jesus com mais frequência do que o paraíso. Mas ainda não respondemos à pergunta mais difícil de todas: por que ele precisa ser eterno? Existe uma divisão real dentro da própria teologia cristã. O inferno é literal, fogo físico, tormento corporal, lugar geográfico, ou é simbólico, uma metáfora para a separação de Deus, uma linguagem de impacto para descrever algo que palavras humanas simplesmente não conseguem conter? Essa não é uma pergunta frívola, é uma das mais sérias da fé cristã. Os que defendem um inferno literal têm argumentos sólidos. Jesus usou a palavra fogo de forma consistente e repetida, não como poesia casual, mas como aviso urgente. Em Mateus 13, os ímpios são lançados numa fornalha de fogo. Em Apocalipse, o lago de fogo é descrito com detalhes físicos específicos: enxofre, fumaça, tormento. Se era apenas símbolo, por que tamanha descrição precisa? Mas os que defendem a interpretação simbólica também têm base bíblica. A Bíblia usa fogo como metáfora em outros contextos. O Espírito Santo desceu como línguas de fogo. Deus apareceu a Moisés numa sarça ardente. Hebreus 12 diz que Deus mesmo é fogo consumidor. Se o fogo pode representar a presença de Deus, pode também representar a ausência e o julgamento dele. O símbolo não diminui o horror, às vezes o amplifica. A posição mais defensável, à luz de toda a Escritura, é que o inferno é real, e o fogo pode ser simultaneamente literal em seu efeito e simbólico em sua descrição. A separação de Deus é real, o sofrimento é real, a consciência é real, a eternidade é real. Se o fogo é físico ou espiritual, pode ser a pergunta errada. A pergunta certa é: você está preparado para qualquer uma das respostas? Preciso pausar aqui por um momento. Esse conteúdo é pesado, e se você chegou até aqui, é porque essa pergunta importa para você de verdade. Me diz nos comentários, você acha que o inferno é literal ou simbólico? Não existe resposta errada aqui, existe honestidade, e a sua opinião vai ajudar mais pessoas a encontrarem esse vídeo. Continua comigo. Chegamos à pergunta mais difícil: por que eterno? A primeira resposta que a teologia bíblica oferece é a natureza de Deus. Deus não é apenas amoroso, ele é santo, e a santidade absoluta
não pode coexistir com o pecado em nenhum grau, por nenhum período de tempo, sem que haja julgamento. O fogo não é raiva de Deus, é a natureza de Deus em contato com o que é contrário a ele. A segunda razão é mais filosófica, mas igualmente sólida. O pecado contra um ser infinito tem peso infinito. Anselmo de Cantuária desenvolveu esse argumento no século XI. A gravidade de uma ofensa é proporcional à dignidade de quem foi ofendido. Uma ofensa contra Deus, que é infinito, tem peso infinito e, portanto, requer uma resposta proporcional, que só pode ser eterna. A terceira razão é a mais perturbadora para a sensibilidade moderna. No inferno, os condenados não param de pecar. Apocalipse 21, verso 11 diz: quem for injusto, continue sendo injusto. Quem for imundo, continue sendo imundo. O inferno não é uma punição imposta de fora, é a continuação de uma orientação de vida que nunca se arrependeu e nunca se arrependerá. A eternidade do castigo reflete a eternidade da rejeição. Apocalipse 21, verso 8. A Bíblia lista quem vai para o lago de fogo: covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, imorais, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos. Essa lista inclui categorias que a cultura moderna relativiza e categorias que a maioria das pessoas nunca associaria ao inferno, como covardes, como mentirosos. A palavra covardes, em grego, é deilos, significa os que recuam diante da fé, os que conhecem a verdade, mas negam por medo do julgamento social, por medo de perder status, por medo de parecer radical. E mentirosos inclui não apenas quem mente a outros, mas quem mente a si mesmo sobre sua condição diante de Deus. Isso não é confortável de ouvir, não foi pensado para ser. E os incrédulos não são necessariamente os ateus declarados. A palavra grega apistos significa os não confiáveis, os que não entregam sua confiança, os que ouviram e não creram. Não é sobre falta de informação, é sobre recusa de entrega. A fé que salva não é intelectual apenas, é uma confiança total que transforma a vida. Quem ouviu e nunca transformou, precisa se perguntar o que realmente acredita. Quero saber o que você está sentindo agora. Não precisa ser uma resposta teológica elaborada. Só me diz nos comentários. Isso parece justo para você? Essa pergunta importa. E enquanto você pensa, preciso te mostrar algo que a maioria dos pregadores nunca menciona sobre o inferno. Algo que está nos evangelhos, nas palavras do próprio Jesus. Continua aqui. Existe um detalhe nos evangelhos que muda completamente como você deve entender o inferno. Jesus chorou. Não sobre sua própria morte, não sobre sua própria dor. Ele chorou sobre Jerusalém, sobre uma cidade que estava a caminho da destruição, sobre pessoas que haviam recusado o aviso. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Isso não é teologia suave, é o coração de Deus exposto nas lágrimas do próprio Filho. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus espera, Deus aguarda, Deus adia o julgamento não por indiferença, mas por misericórdia. Cada dia que passa é uma janela ainda aberta. E aqui chegamos ao coração do conflito. Como o mesmo Deus que chora sobre Jerusalém, que aguarda com paciência o arrependimento, que não quer que ninguém pereça, pode também manter um inferno eterno? A resposta que a Bíblia oferece não é fácil, mas é coerente. Amor sem justiça não é amor, é conivência. E um Deus que ignora o mal eternamente não é mais santo, é indiferente. Mas a Bíblia não deixa essa tensão sem resposta. A resposta é a cruz. Jesus não veio apenas ensinar sobre o inferno, ele veio para carregá-lo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Na cruz, Jesus experimentou a separação de Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Esse grito é o inferno sendo absorvido pelo único que poderia carregá-lo.
Você agora entende que o inferno na Bíblia não é o resultado da crueldade de Deus, é o resultado da seriedade de Deus diante do pecado e da liberdade humana diante da escolha. Mas ainda falta a parte mais sombria de toda essa narrativa. O que acontece com quem chega lá e percebe que é tarde demais? O que a Bíblia diz sobre arrependimento após a morte? Existe alguma saída? Alguma chance? Lucas 16, o homem rico no Hades, grita, pede água, pede misericórdia, pede que alguém vá avisar seus irmãos. Ele ora, do inferno. E a resposta que recebe não é crueldade, é realidade. Entre nós e vós há um grande abismo fixo. Fixo. Não temporário, não negociável. Fixo. A palavra grega para fixo é esterizo. Significa estabelecido com firmeza, imóvel, permanente. Abraão não diz ao homem rico que ele merece sofrer. Não há sadismo na resposta. Há apenas a declaração de uma realidade que não pode ser alterada por nenhum grito, por nenhuma oração, por nenhum desejo tardio. A janela fechou. Muitos se agarram à ideia do purgatório, um lugar intermediário onde a purificação ainda é possível. Mas essa doutrina não encontra base nos textos originais. A palavra purgatório não existe na Bíblia. O texto mais usado para sustentá-la, 1 Coríntios 3, fala sobre obras sendo testadas pelo fogo, não sobre almas sendo purificadas após a morte. A Escritura é consistente. A decisão que define o destino eterno é tomada nesta vida. Hebreus capítulo 9, verso 27. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez e depois disso o juízo. Uma vez, depois o juízo. Não há segunda rodada, não há reencarnação, não há segunda chance após a morte. A teologia bíblica é linear e terminal. Nascimento, vida, morte, juízo. Essa sequência não tem retorno. Mas e o arrependimento tardio? E se alguém no inferno genuinamente se arrependesse? Essa pergunta tem uma resposta que a maioria não quer ouvir. O arrependimento que a Bíblia reconhece é metanoia em grego, mudança de mente que gera mudança de vida. No inferno, não há mais vida para mudar. O que existe pode ser remorso, pode ser desespero, mas não é arrependimento no sentido que transforma. Esse é o momento mais pesado do vídeo, e eu preciso pausar aqui, não para aliviar o peso, mas para te perguntar algo real. Você já pensou seriamente na sua própria mortalidade? Não como conceito filosófico, como realidade pessoal. Me responde nos comentários. Você tem certeza do seu destino? O que vem a seguir pode mudar como você responde essa pergunta. Romanos 3, verso 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Essa palavra não tem exceção. Não há categoria humana que escape dessa declaração. O problema do inferno não é um problema de outros, é um problema de todos, inclusive de quem está assistindo esse vídeo agora, inclusive de quem pregou sobre o inferno durante anos, sem nunca ter se examinado honestamente. Mateus 25, a cena do juízo final. O Filho do Homem sentado em seu trono de glória, as nações reunidas diante dele, e uma separação. Vinde, benditos de meu Pai. Apartai-vos de mim, malditos. Essas duas frases separam a humanidade em dois destinos permanentes. Não há recurso, não há apelação, não há negociação depois do trono. Apartai-vos de mim. 3 palavras, que contêm o horror mais profundo que uma alma pode experienciar. Não é fogo que condena, é a rejeição do próprio Cristo. Ser banido da presença daquele que é a fonte de toda a vida, de toda a luz, de todo o bem. Jonathan Edwards disse que o inferno não é o lugar onde Deus pune, é o lugar onde Deus simplesmente não está. Mas a Bíblia apresenta um detalhe que a maioria desconhece. O inferno não é igual para todos. Mateus 11, verso 22, Jesus diz que será mais tolerável para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para cidades que o viram e rejeitaram.
Lucas 12, verso 47 e 48, descreve diferentes graus de punição baseados no conhecimento que cada um teve. Quem sabia mais e recusou, responde mais. Apocalipse 20, verso 15, e aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O critério final não é o quanto você pecou, é se o seu nome está no livro da vida do Cordeiro. E esse nome é escrito pela fé em Cristo, não por obras, não por religiosidade, não por frequência à igreja, pela fé que entrega e transforma. E aqui está o aviso mais perturbador de toda essa narrativa. Mateus 7, verso 22 e 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E Jesus responde, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Pessoas religiosas, pessoas que profetizaram, pessoas que fizeram milagres, que nunca foram conhecidas por Cristo. Preciso pausar aqui novamente, porque essa parte do vídeo não é sobre condenar ninguém, é sobre um aviso que Jesus mesmo deu. Me diz nos comentários, você acha que é possível ser religioso e ainda assim não conhecer a Cristo? Essa distinção pode ser a mais importante da sua vida. E nos próximos minutos, vamos falar sobre o que isso significa para o hoje, para agora. O inferno não foi criado para o ser humano. Mateus 25, verso 41 é claro, o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O ser humano não vai para o inferno porque Deus o jogou lá, vai porque escolheu a trajetória que leva até lá. O inferno é um espelho, ele reflete a direção de uma vida inteira projetada na eternidade. O que você está escolhendo agora é o que você estará sendo para sempre. A Escritura é unânime em pelo menos um ponto sobre o inferno. Não há saída depois, não há segunda chance, não há aniquilação que apague o sofrimento, não há universalismo que salve a todos no final. O que a Bíblia apresenta é um destino eterno determinado por uma vida temporal. E essa assimetria entre o tempo finito da escolha e a eternidade das consequências é exatamente o que torna cada momento desta vida absolutamente decisivo. 2 Coríntios capítulo 6, verso 2. Eis aqui o tempo aceitável. Eis aqui o dia da salvação. Não amanhã. Não quando você estiver pronto. Não quando tudo fizer sentido. Agora. O inferno não é uma ameaça futura para pessoas que ainda têm tempo. É a realidade presente de quem adia indefinidamente a única decisão que importa. E o tempo não para ninguém. Você acabou de atravessar a parte mais sombria desse vídeo. O arrependimento tardio que não transforma, o abismo fixo que não se atravessa, o juízo que não tem apelação. Mas o vídeo não termina aqui, porque a Bíblia também não termina aqui. E o que vem a seguir é a razão pela qual tudo o que você acabou de ouvir precisa ser ouvido. O inferno existe para que você entenda o que foi feito para que você não fosse para lá. O inferno não é o fim da história bíblica. É o contexto que dá peso à cruz. Sem o inferno, a cruz é apenas um martírio histórico. Com o inferno, a cruz é o maior ato de resgate que o universo já testemunhou. Jesus não morreu para ensinar bons valores. Ele morreu para absorver o destino que era seu por direito e entregar o destino que era dele para quem crê. Isso tem um nome: substituição. Isaías 53, escrito 700 anos antes da cruz. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo, a mesma palavra usada para julgamento e punição, estava sobre ele, não sobre você, se você crê. O inferno que você merecia foi absorvido por alguém que não o merecia. Essa é a lógica da redenção. João capítulo 3, verso 16. O versículo mais conhecido da Bíblia, mas talvez o menos compreendido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça.
Essa palavra em grego é apolimi, destruição, perda total, ruína. Deus enviou seu Filho especificamente para que você não fosse para o inferno. Voltamos ao conflito central. Como Deus pode ser justo e amoroso ao mesmo tempo diante de um inferno eterno? A resposta está na cruz. Na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita plenamente. O pecado foi punido, o preço foi pago, e o amor de Deus foi expresso plenamente, não ignorando o pecado, mas carregando-o. O inferno e a cruz são as duas faces da mesma moeda: a seriedade de Deus diante do mal e a imensidão de Deus diante do amor. Então, o que muda quando você leva o inferno a sério? A primeira coisa que muda é a urgência. Cada conversa com alguém que você ama ganha um peso diferente. Cada oportunidade de falar sobre fé deixa de ser constrangedora e passa a ser urgente. Se o inferno é real e as pessoas ao seu redor podem estar indo para lá, o silêncio deixa de ser educado, passa a ser cumplicidade. A segunda coisa que muda é a sua própria vida interior. Quem leva o inferno a sério não consegue continuar vivendo superficialmente. A fé se torna exame, a oração se torna conversa real, a Bíblia se torna urgência, não devocionismo decorativo. Porque se o destino eterno é real, então cada dia de vida é um dia de preparação ou um dia de adiamento. E adiamento tem consequências eternas. Você chegou até aqui, mais de 30 minutos dentro de um tema que a maioria das pessoas foge. Isso diz algo sobre você. Me conta nos comentários o que esse vídeo mexeu em você. Não precisa ser uma resposta religiosa, só honesta. E se você está assistindo isso e sente que algo está incompleto na sua fé, fica até o final. O que vem a seguir é para você. Crer em Cristo não é repetir uma oração de salvação, não é levantar a mão em um culto, não é se batizar sem entender o que o batismo representa. Crer é metanoia, mudança real de mente, que gera mudança real de vida. É reconhecer que você é o homem rico da parábola, antes de chegar ao Hades. É reconhecer que o abismo fixo ainda não se formou para você e atravessar enquanto a ponte ainda existe. Romanos capítulo 10, verso 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Confissão real, fé real, transformação real. Não uma fórmula, uma entrega. A Bíblia não complica o que é simples. A salvação é acessível para qualquer pessoa que genuinamente se entrega. Preciso dizer algo importante aqui. O inferno não deve ser usado para manipular. Pregadores que usam o medo do inferno para controlar congregações estão distorcendo a mensagem. O inferno é uma realidade séria que deve motivar, não paralisar. Deve gerar urgência, não terror manipulado. Deve levar ao Cristo, não ao pregador. O objetivo de tudo que você ouviu hoje não é te assustar para uma decisão vazia, é te convidar para uma entrega real. Antes do encerramento, 3 perguntas, não retóricas, reais. Primeira, você conhece Cristo ou apenas conhece sobre Cristo? Segunda, se você morresse agora, você sabe onde estaria? Terceira, existe alguém na sua vida que precisa ouvir o que você ouviu hoje e ainda não ouviu? Essas 3 perguntas são um resumo de 40 minutos de conteúdo, e cada uma delas merece uma resposta honesta. Se esse vídeo te fez pensar de uma forma que você não esperava, faz uma coisa agora. Compartilha com uma pessoa, só uma, alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Não precisa dizer nada, só manda o vídeo. Às vezes, o maior ato de amor é enviar algo que você mesmo teve dificuldade de assistir. E deixa seu comentário abaixo. Sua palavra importa. O inferno é real, descrito com 3 palavras distintas na Bíblia. É eterno porque Deus é infinito, e o pecado contra o infinito tem peso infinito. É consciente porque a alma sobrevive à morte. É permanente porque a morte encerra as escolhas. Mas existe uma saída, uma única. Não religião, não esforço, não moralidade. Cristo. O único que desceu ao fogo e saiu do outro lado com as chaves. Apocalipse capítulo 1, verso 18. Jesus fala:
Eu sou o que vivo. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. As chaves do inferno estão nas mãos de Cristo, não nas mãos do diabo, não no poder do pecado, nas mãos do único que entrou naquele lugar e voltou. Você chegou até o final, e isso não foi por acidente. A Bíblia diz que ninguém vem ao Pai a não ser que seja chamado. Se você está aqui, talvez seja porque algo em você já sabe que precisa de uma resposta. Não para esse vídeo, para a pergunta mais importante da sua existência. Onde você vai passar a eternidade? Essa pergunta não é retórica, é a mais real de todas. Se hoje algo nesse vídeo tocou você de uma forma diferente, não ignore isso. Não é apenas emoção. Pode ser o Espírito de Deus batendo em uma porta que só pode ser aberta por dentro. Você se lembra da porta de C.S. Lewis, trancada por dentro? Mas essa porta ainda está com a chave na sua mão, não no outro lado, na sua, e você ainda pode abrir. O inferno existe, é eterno, é consciente, é permanente, e foi criado para o diabo, não para você. Mas a escolha de ir para lá ou não é feita aqui, nesta vida, neste momento. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não um caminho, o caminho. E esse caminho ainda está aberto para você, hoje, agora. Não deixa para amanhã o que pode ser decidido agora. O abismo fixo ainda não se formou para você.